Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar o nosso curso sobre projeto conceitual de banco de dados ou modelagem conceitual. Então, pessoal, eu considero isso aqui o ponto de partida para estudar SQL. O pessoal fala, pô, mas está exagerado. Não, não sou exagerado. Se você quer aprender SQL, você primeiro tem que aprender modelagem de dados. Por quê? O SQL ele só roda em ambiente relacional, em bancos de dados relacionais. Você pode até ter outros usos, mas o principal uso é em bancos de dados relacionais, beleza? Inclusive, alguns bancos de dados não relacionais eles tentam copiar o SQL para que o programador aproveite todo o seu conhecimento na área de SQL, beleza? Então, se você quer ser um bom programador SQL, você tem que saber um modelo conceitual, tem que saber modelo lógico, modelo físico, você tem que saber o que tem lá no teu banco de dados. Tá legal? E o modelo conceitual é o ponto de partida para esse projeto de banco de dados. É onde você vai mapear uma realidade para um modelo formal. Então, o modelo é uma representação formal de uma realidade. É lógico que essa representação é simplificada, pessoal. Então, se você quer aprender a programar SQL, você tem que entender de onde veio o projeto de banco de dados, o que são tabelas, o que são relacionamentos, o que são chaves estrangeiras. Então, vocês estão no ponto de partida para dominar SQL. E o requisito básico para aprender modelo conceitual é ser alfabetizado. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento específico. Tá legal? Eu já testei esse curso em vários locais, né? No Udemy eu tenho mais de 4.500 alunos, então vocês podem ter certeza que é um curso que já foi testado em várias faixas etárias, vários públicos, né? Pessoal de computação, pessoal que não é de computação. Então vocês estão iniciando, né, uma formação para se tornarem um programador SQL com profundos conhecimentos em modelagem de dados. Vamos ao que interessa? Vamos ao conteúdo do curso? Então tá lá, ó. A gente começa mostrando uma arquitetura de um sistema de informação, uma arquitetura bem simples, só para vocês entenderem aonde o SQL entra nessa história, né? Aonde a modelagem conceitual entra nessa história, né? Então é bem interessante a gente entender isso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre banco de dados, né? Que foi uma revolução, né? Então, de maneira resumida, se fosse falar alguma coisa importante sobre banco de dados aqui, eu diria que o banco de dados permitiu o compartilhamento de informação, tá certo? Então, várias áreas da tua organização usam o mesmo conjunto de dados devido a essa invenção que é o banco de dados, né? Aí nós vamos para a diagrama entidade de relacionamento, que é o modelo conceitual. Ele é representado pelo diagrama entidade de relacionamento. Então a gente vai observar as coisas do mundo real e vai transformar elas ou mapear elas para entidades. Tá certo? Então o conceito é entidade e as características do conceito são os atributos. Só que vai ficar bem claro na nossa modelagem. Tá legal? Vamos lá. Então nós vamos entender o que é entidade, atributo, relacionamentos, né? E os relacionamentos é a proporção com que as instâncias das entidades se relacionam. Então, por exemplo, eu estou num domínio automobilístico, então eu tenho lá, sei lá, motorista e carro, são duas entidades. Motorista tem atributos, né? Idade, nome, coisa e tal. Carro também, cilindrada, cor, coisa e tal. Então nós temos duas entidades com seus respectivos atributos. Agora, como é que eles se relacionam? Aí a gente vai para o relacionamento. O motorista dirige carro, tá certo? Então a gente vai ter aí o relacionamento com a cardinalidade. A gente vai dizer um motorista dirige vários carros, um carro pode ser dirigido por vários motoristas e assim por diante. Então isso é só para dar, né, um exemplo aí do que a gente vai ver nesse conjunto de vídeos, né? Porque eu criei vários vídeos para que você estude a parte que mais lhe interessa, tá legal? Então cardinalidade de relacionamento a gente acabou de falar, né? Tem a cardinalidade 1 para 1, um motorista só pode dirigir um carro só pode ser dirigido por um motorista, né? 1 para N, um motorista dirige N carros, mas o carro só pode ser dirigido por um motorista, né? N para N, um motorista dirige vários carros e o mesmo carro pode ser dirigido por vários motoristas, né? Então tudo isso vai depender das regras de negócio, né? Relacionamento obrigatório, sei lá, para um carro entrar no meu domínio, né, no meu banco de dados, ele tem que estar associado a um motorista, né? Então a gente diz que a cardinalidade mínima é 1, né, relacionamento obrigatório. E o opcional é quando eu não tenho essa obrigatoriedade, tá legal? Então Peter Shen, ele foi um gênio, tá? Ele criou esse diagrama de entidade de relacionamento, que são feitos com losangos, retângulos, coisa e tal. Só que as ferramentas, né, case, pessoal, então ninguém mais faz nada na unha na computação. Hoje em dia a gente usa muita ferramenta para automatizar, para auxiliar, coisa e tal. E tem um conjunto de ferramentas utilizadas em modelagem que é chamada de case, né, que é Computer Aided Software Engineering. Seria engenharia de software auxiliada por computador. E essas ferramentas usam a simbologia da engenharia da informação. Então eles olharam para Peter Shen e criaram uma simbologia, né, com a mesma semântica, né, com o mesmo significado, e as ferramentas case, na sua maioria, adotaram a sintaxe da engenharia da informação. Então nós vamos ver isso no nosso curso. Tá legal? Então, pessoal, sejam bem-vindos aí, curtam bastante os nossos vídeos,
repito, esse curso já foi testado em vários locais, tem uma aceitação muito boa e acredito que com o entendimento de modelagem vocês estão começando uma carreira de programadores SQL, né, para manipulação de dados, e vocês vão desenvolver bastante o entendimento de bancos de dados relacionais, que é bastante útil, independente da área que vocês venham a trabalhar. Tá legal? Então, bom estudo e curtam, divirtam-se com nossos vídeos. Grande abraço!